Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico sobre cosmovisão. Eu sei que a gente ficou aí um tempo sem postar por motivos de força maior, mas estamos de volta. Tô aqui com o meu brother Ricardinho. Tamo junto, Ricardinho. Como é que você tá, manão? Fala galera, tudo bem com vocês? Davi, eu tô bem e hoje nós vamos falar, mano, de um assunto top. Nós vamos falar sobre o cristão, namoro e sexualidade, mano. Massa, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero Opa! falar uma coisa que é o seguinte. Vamos Nós lá. estamos aqui na livraria da nossa igreja. Meu irmão, se você não tá ligado, essa livraria aqui, ela pertence à nossa igreja e a gente tem bíblia de estudo, tem camiseta, tem livro de um monte de coisa. Mas o mais interessante é o quê? Tudo aquilo que entra aqui para a livraria de lucro é revertido para a nossa ação social. É isso mesmo. Então, quando você compra aqui, quando você escolhe comprar na livraria da igreja, você está ajudando diretamente a sua cidade e abençoando as pessoas. E o responsável aqui, o líder dessa parte aqui da nossa igreja é o Ricardinho. Então, galera, quando você compra um livro aqui, nós revertemos, né, todo o lucro para ação social. Então, se você quiser vir aqui, dar uma olhada, encomendar um livro, nós estamos à sua disposição. Vem comprar conosco. E eu quero indicar um livro para vocês sobre cosmovisão cristã, do R6 Pro. O livro é o Faça a Diferença. É um lançamento. O R6 Pro fala sobre o que é cosmovisão, fala sobre o relativismo, o pluralismo, fala também sobre a cultura e a sociedade contemporânea. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre cosmovisão, adquira o livro do R6 Pro, Faça a Diferença. É isso aí. Eu também vou indicar um livro e aqui a gente só indica aquilo que a gente já leu. A gente não vai ficar indicando aqui palavra da boca para fora, não. Esse aqui chama-se Em Defesa da Fé, do Lee Strobel. É um livro muito legal, Ricardinho, porque esse cara aqui... Você já leu esse, Ricardinho? Não, eu li o Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo, é o primeiro que ele escreveu. Esse aqui, Em Defesa da Fé, ele faz uma investigação a fundo a respeito das defesas e dos argumentos que nós usamos para defender o cristianismo. Então é muito legal. É um livro apologético, então. É um livro apologético, exatamente. O que significa apologético? É a defesa da nossa fé. Vai te preparar para conversar com aquele seu amigo chato ateu que acha que entende sobre Deus, mas não entende nada. Leia bons livros, compre aqui na livraria da igreja e ajude a nossa ação social. Davi, dando continuidade, mano, ao tema que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar falando sobre namoro. Certo, vamos lá. Mano, quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que a cultura do Antigo Oriente, o pessoal não namorava. Não. É... Inclusive existe até a questão do casamento arranjado, né? Isso. Quando as famílias conversavam entre si, decidiam que seus filhos iam se casar, mesmo que não fosse algo consensual entre o menino e a menina, né? O homem e a mulher. Sim, era escolhido, era feito um compromisso, depois de um tempo eles se casavam. Sim. E a gente via também lá no Antigo Testamento e em outras culturas também que havia a poligamia. Sim. Como você, pastor de adolescentes, enxerga isso? Existe ou não existe o namoro cristão? Cara, o namoro cristão, ele existe porque nós estamos em uma cultura que existe onde existe o namoro, certo? Certo. Mas a gente entende que na Bíblia não existe a palavra namoro. Não, certo? existe um compromisso firmado com um propósito. Isso. Na Bíblia não existe a palavra namoro. Então é a primeira coisa. Então a gente não vai aqui escrever na Bíblia uma coisa que não está lá, certo? Que isso é pecado. A Bíblia não fala nada a respeito de namoro. Porém, se na nossa cultura existe o namoro, como é que a gente vai compreender isso? Muito simples. O cristão, discípulo de Jesus, namora para casar. Logo de cara eu já quero falar. O cara que namora 9, 10 anos já tem alguma coisa errada. Ah, já tem um problema. Já tem um negócio aí, porque assim, ó, se o cara tá namorando 9, 10 anos, a gente precisa verificar essa parada, porque o cristão namora pra casar, entendeu? Ok. Partindo dessa ideia aí, mano, o cristão namora pra casar, ou seja, o cristão assume um compromisso com uma pessoa, com o propósito de casar, de levar uma vida diante de Deus, ok? Sim. Perfeito. Mas a gente vê também que hoje, diferente de tempos atrás, as pessoas começam a namorar muito cedo, mano. Sim. A gente vê aí jovens começando a se relacionar. Adolescente, né, mano? Adolescentes com 14, 13 anos, até com 12 a gente vê, mano. Sim. Você acha correto começar a se relacionar tão cedo? Qual é a tua opinião a respeito disso? Boa, boa. Eu falo bastante sobre isso
a respeito disso no Ministério Multi e a minha resposta é não. Eu não acho legal, eu não acho saudável para um garoto, para uma garota de 15, 16 anos se envolverem no relacionamento, num namoro. Não acho saudável, acho extremamente perigoso, acho que coloca em risco essa santidade de uma forma que não precisa, tá ligado? E como a gente tá falando que o cristão namora para casar, um garoto de 15 anos, ele não tem preparo nenhum pro casamento, irmão. Parece que quando as pessoas começam a se relacionar muito cedo, elas queimam etapas da vida. Sim, total, mano. Quando você começa a se relacionar muito cedo, por exemplo, você perde muitas vezes a oportunidade de fazer amizades, de curtir coisas que você poderia, que o namoro vai te privar disso. Ricardinho, quando eu era solteiro, cara, eu andava essa cidade de bicicleta a cidade inteira. Eu jogava bola com meus amigos 3, 4 vezes por semana, cara. Eu curtia pra caramba. Depois que eu comecei a trabalhar, eu guardei dinheiro. Quando eu trabalhava no banco, você me conheceu nessa época, eu trabalhava no Banco Mercantil do Brasil. Fazia faculdade no Unimar? Fazia administração no Unimar. Eu guardei dinheiro. Eu fiz uma viagem internacional que eu paguei porque eu trabalhei e guardei dinheiro. Fiquei 2 anos e um pouquinho guardando dinheiro para fazer essa viagem. Eu aprendi inglês, sabe? Conheci gente nova, fiz missões, participei de Jocum. Cara, eu fiz missões na favela do Rio de Janeiro, irmão. Favela do Salgueiro. Então, eu aproveitei a minha solteirice. Quando chegou... Da melhor forma. Da melhor forma possível. Aproveitei, tipo assim, fazendo as coisas Você direito. foi fazer CTMDT, não foi? Fui solteiro. Solteiro. Conheci minha esposa lá. E é interessante que quando eu conheci minha esposa lá, eu virei pra ela e falei assim, olha, a gente precisa casar, tá ligado? Por quê? Eu não tô aqui pra contar um conto de fadas, tá ligado? Eu namorei e deu errado antes de eu casar. E aí eu pensei assim, cara, eu não posso mais perder tempo, porque namoro errado é perda de tempo total. Sim. Então quando a gente tá falando alguma coisa aqui, a gente tá falando sobre conhecimento de causa, tá ligado? Aí eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu preciso casar. Então eu cheguei na minha esposa e falei assim, ó, se for pra gente ter alguma parada, é pra gente casar. E hoje nós estamos casados, pra glória de Deus, 3 anos já de casado. Então, é tão top que você falou, porque muitas vezes a gente no afã de querer ter alguém do nosso lado, a gente começa a dar tiro pra tudo quanto é lado e acaba acertando no lugar errado. Totalmente, mano. Então toda vez que a gente se relaciona com alguém, querendo ou não, parece que a gente deixa um pedaço nosso. A gente se frustra, a gente se entrega e muitas vezes as pessoas não têm a mesma ciência que nós temos. Sim. De quem é Deus e do que nós queremos. Sim. E as pessoas nos frustram. A gente não pode esperar das pessoas aquilo que a gente é. Por isso que eu te perguntei se existe uma idade certa, porque a gente vê muitos adolescentes queimando etapas e perdendo muitas oportunidades. Oportunidade de estudar, de viajar, de servir a Deus. Porque tem gente que começa a namorar muito novo, Davi, e faz do namoro, cara, um Deus. Eu não consigo cravar uma idade certa, perfeita pra casar, mas eu consigo falar o seguinte, cara, o cara tem que ter pelo menos um mínimo de maturidade. Ele tem que ter um trampo bom pra poder... E quando eu falo trampo bom, não é o cara rico, não. Mas pelo menos, cara, você tá trabalhando ali, ganhando sua grana e pagar seus boletos. Ok. Tá ligado? E pelo menos ter um compromisso, né, mano? Mano, total. Assim, desse jeito dá pra casar. Agora, se não... Você tá falando aí de característica, mano, pra namorar, então vamos lá. O cara Vamos tem lá. que ter um trampo, É. o cara tem que ter caráter. Sim. Fala uma coisa pra mim, o cara que é da igreja, mano, é convertidão mesmo, segue aí, firme com o Seno Multi, com a gente na igreja, cola na célula, ele pode namorar uma mina que não seja da igreja ou uma menina da igreja. Pode namorar um cara que não compactua da mesma fé, mano? Não pode e não deve. A Bíblia fala do jugo desigual, né? Jugo desigual, mano, tá ligado? E é muito interessante que o jugo que a Bíblia fala ali naquele momento é uma parada que era usada no carro de boi, tá ligado? Opa, colocava no pescoção. Isso, exatamente. Então, tipo assim, ó, o carro de boi, o jugo vai ali no pescoço, prende essa parada no carro, e aí os dois bois ali, eles andam na mesma direção. O jugo desigual é exatamente como se tivesse, tipo assim, é como se essa peça tivesse desbalanceada e um tá indo pro lado, outro tá indo pro outro. Da mesma forma se um cara aí que é cristão, se uma menina aí que é cristã, namora com uma pessoa que não compartilha da mesma fé, que não gosta de igreja, que não ama Jesus, vocês vão andar em direções diferentes. E uma hora isso vai dar B.O., meu irmão. Confia em mim. E uma hora vai dar problema pelo seguinte, se não pensa da mesma forma e não tem como fé, a base, a Bíblia e a Escritura Sagrada, vai dar problema por quê? Porque cada um pensa diferente e na hora que ter que tomar decisões, vão tomar decisões diferentes. Completamente, irmão. Por exemplo, a gente vê hoje
Davi, um relativismo na sociedade pós-moderna, aonde pode se fazer sexo na hora que quiser, da forma que quiser e Com como quem quer. quiser. Com quem quiser, com a idade que quiser. A gente vê hoje o adultério, a prostituição e a fornicação como algo comum para a sociedade pós-moderna. Sim. Porém, para o cristão, não. Não. Para o cristão existe um padrão, uma norma. Né? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, é pecado, mano, sexo antes do casamento? Sim, é pecado. E não só é pecado, como a gente estava falando sobre essa ideia de alguém que é cristão e namora com uma pessoa não cristã, como esse vai ser um dos maiores conflitos. Com certeza. Porque o cristão, ele entende que ele namora para casar, então ele entende que ele precisa namorar e se manter em santidade. Ok. Então ele entende que ele precisa namorar e que esse período em que ele vai estar se relacionando com essa menina ou a menina que estiver namorando com o menino, ele não vai fazer sexo, ele não deve fazer sexo, é pecado. Não é um período só para satisfazer o desejo da carne. É um Esse período é um período com propósito. Exatamente, preparando para o casamento. Agora, o cara não cristão não tem essa. A gente não precisa aqui ficar de meia palavra, a gente sabe muito bem que o namoro não cristão é sexo ou nada. É sexo ou nada. Entendeu? E quando a gente se relaciona com alguém que não tem a mesma convicção que a gente começa a sofrer pressões. Sim. Daquele tipo, não, se você me ama, você tem que fazer sexo comigo para demonstrar o seu amor por mim. A gente ouve muito isso. Sim. Porque a pessoa relaciona, principalmente quando a pessoa não é cristã, no namoro, ela relaciona o sexo como uma prova de amor. Agora, você aí, menino solteiro, menina solteira, jovem solteiro, jovem solteira, você, quando você estiver se relacionando, existem outras formas de você demonstrar que você ama essa pessoa que não seja fazendo sexo com ela fora do casamento, que é pecado. Na realidade, você não fazer sexo com essa pessoa, você não encostar nela de forma indevida, você tratá-la com respeito e você levar ela pro altar do casamento em santidade, é a maior prova de amor. Galera, lembrando que sexo fora do casamento para uma pessoa casada é adultério. Sexo para uma pessoa não casada é fornicação. Isso. E prostituição é você pagar para ter sexo. É. Então é bom a gente dar essas definições para você entender daquilo que nós estamos falando. Sim. Não que o sexo seja algo ruim. O sexo é bom e a Bíblia fala que deve ser feito, mas dentro do casamento. Ele é uma coisa que Deus criou para o casamento. Fora do casamento é pecado, Não é existe inegociável. isso. Todas as vezes que a gente vê isso acontecendo na palavra de Deus, está muito claro que o que está acontecendo ali é pecado. É explícito no texto. Eu vou deixar um texto aqui, ó, de Paulo, Vai. escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 7, que diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascivo, como os gentios que não conhecem a Deus. Sim. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Glória a Deus, mano. Deus não te chamou para ser impuro, mas Deus te chamou para ser santo, sabe? E isso é muito louco, Ricardinho, porque logo de cara, então, a gente já vê a palavra de Deus impulsionando a nossa vida através do Espírito Santo para uma vida de santidade. Sim, Deus nos chama para santificação, fala para a gente não ser prostitutos, que é o texto diz aqui. Sim. Fala para cada um possuir o corpo em santificação, Sim. ou seja, é decisão nossa viver uma vida santa. Isso. Agora você que é da igreja, que é espertão muitas vezes, quer levar vantagem. Isso. Você fica ligeiro, porque o texto diz aqui que o Senhor é o vingador. E aí tem a galera que fala assim, Ricardinho, e essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Manda. Os caras falam assim, Davi, mas eu vou casar mês que vem, qual o problema de eu fazer sexo hoje com a minha noiva? Tem todo o problema, você só pode fazer depois do casamento. É isso, mano. Casamento Santidade, é casamento. meu irmão, não é opção. Santidade é mandamento, meu brother. Cara. O texto que nós lemos aqui diz que você não deve defraudar ninguém. Defraudar aqui é você despertar desejo que você não pode saciar. Essa conversinha sua aí, de que você pode ficar sozinho com a tua namorada, é problema. Você não pode. Sim. Pra gente encerrar, mano, como viver então um casamento, um namoro santo? Cara, primeira coisa, Jesus é o centro dessa parada aí, porque Jesus tem que ser o centro da sua vida.
Porque se você aprende que Jesus é o centro da sua vida, Jesus está no centro do seu namoro, isso significa que você vai conseguir fazer isso no seu casamento. Segunda coisa, aprenda desde já a se afastar da pornografia, meninos e meninas. É melhor parar. Hã? Volta de novo. Por quê? Porque nós dois falou casamento, é namoro. Sim, mas... Eu vou perguntar de novo, aí Tá você bom, fala. tá bom, Porque vai. que deu, os dois deu merda por causa dessa barulheira Tá aqui. bom, Ó. vai. Davizão, é o seguinte, mano. Diante de tudo que a gente falou, então como viver, mano, um namoro santo e fugir da aparência do mal? Beleza, primeira coisa então, Jesus é o centro, certo? Perfeito. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Se Jesus for o centro da sua vida, Jesus vai ser o centro do seu namoro. Se você aprende, enquanto você está namorando, que Jesus é o centro, quando você estiver casado, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Aprenda desde já a se manter em santidade, a se afastar do pecado. Quando você estiver casado, você vai conseguir fazer a mesma coisa. E acima de tudo, para a galera solteira, independente da sua idade, presta atenção, se afaste. Urgentemente se afaste da pornografia. Essa parada pode destruir a sua vida. Se você se afastar da pornografia, limpar a sua mente, consumir a palavra de Deus, aprender a tratar o seu namorado ou a sua namorada como você gostaria que alguém tratasse a sua irmã ou seu irmão, olhar para essa pessoa não com os olhos de malícia, mas com os olhos que o Espírito Santo te deu, você vai conseguir viver em santidade. Mano, pra gente encerrar. Cristão pode namorar sozinho, mano? Cristão pode dormir na casa do namorado, mano? Ou da namorada, mano? Porque a Então. gente vê essa conversinha hoje, parece ser normal. Ah, não, vou dormir na casa da minha namorada, meu namorado vai dormir na minha casa. Eu vou te contar a minha história. Vai lá. Quando eu namorei à distância, certo? Eu moro aqui em Marília, como vocês já sabem, e a minha esposa morava na Bahia, numa cidade do lado de Salvador chamada Candeias. Quando eu ia pra lá pra vê-la, não tinha outro lugar pra eu ficar senão na casa dela. Porém, olha só que interessante. Ela dormia no quarto com a mãe dela e com o pai dela, e eu dormia no quarto dela sozinho. Digamos que a gente tava vendo um filme. Então a gente tava vendo um filme, eu, ela e a mãe dela, certo? E aí a mãe dela ficou com sono. Então a mãe dela falava assim: eu estou indo dormir, vamos, Jamila. Não tinha essa da Jamila falar assim: ah, não, mas eu vou ficar aqui e vou esperar o filme acabar. Não tinha essa parada, sacou? Ela dormia no quarto com os pais dela lá e eu dormia no quarto sozinho. Ou então eu dormia no quarto dos irmãos dela, junto com os irmãos dela. Então a gente tava sempre com alguém e a gente não ficava sozinho. Porque, no nosso caso, não tinha outro lugar para eu ficar a não ser lá na casa dos pais dela, sacou? Então, o negócio que pega é que a galera quer dormir na casa do outro, na mesma cama, abraçado, No mesmo sofá? no mesmo sofá. Aí os caras falam assim: não, mas Davi, a gente só dorme junto, mas a gente não faz nada. E aí eu falo: cara, como é que você tem coragem de mentir Não, na minha de contar cara, essa mano? mentira Como é descarada. que você faz um bagulho Porque desse? se você dorme junto e não Mano, faz nada, algum problema tem. Não mente pra mim. Exatamente. Eu sei que você não tem Tem o problema. problema de falta de vergonha na cara, mas também o problema de querer pecar. Exatamente. Então, assim, eu sei que você não tem nenhum problema de saúde, eu sei que você não tem nenhum problema na sua sexualidade, então não durma no mesmo quarto que a sua namorada, porque isso aí é pecado e vai dar ruim. Então, cara, partindo dessa ideia sua aí, mano, eu também queria contar um testemunho. Você falou que no começo do nosso bate-papo, você falou assim que não pode demorar muito. Pode namorar muito pra casar. É. Eu fui casar, mano, muito tarde. Dei muita cabeçada na minha vida, me frustrei muito. Fui casar com 34 para 35 anos, hoje estou com 38. Então, vai um conselho pra você. Não entregue o seu coração pra qualquer um, nem pra qualquer uma, não. Venha pra igreja, curte suas amizades, busque a Deus, ocupe a sua mente com a palavra, leia bons livros, vai fazer uma boa faculdade, vai estudar e peça pra Deus colocar a pessoa certa, no momento certo, na tua vida pra você não se frustrar. É. Porque o tempo vai passando, e muitas vezes você não namorou, as coisas não saíram como você queria e você pode se desesperar. Para não cair nesse erro, busque a Deus em primeiro lugar. É isso, é isso. O Ricardinho falou, concordo com você, busca Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Deus é maior interessado em que você tenha um casamento abençoado. Agora faça a sua parte e viva em santidade. É isso aí, Davi. Bom, tamo junto, galera. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com todo mundo, deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de procurar o meu mano Ricardinho aqui na Livraria da Igreja. Galera, Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.